tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a bispa e terapeuta Luciane Oliveira e você está no canal de Restauração Ágape. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante no deserto, que é o deixa ir. É muito difícil quando nós somos traídos e abandonados deixar o nosso cônjuge ir. Mas enfim, antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, sobre esse assunto, eu peço que você se inscreva no meu canal e que você também dê o seu like, e assim você vai estar ajudando o nosso trabalho. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A minha Bíblia está aberta em São Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo número 11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolachas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Bom, é muito difícil, quando nós somos abandonados e traídos, principalmente no casamento, nós deixarmos o nosso cônjuge ir. Por quê? Porque nós estamos apegados a eles com dependência emocional. Então nós sentimos ciúmes, nós sentimos raiva, nós sentimos uma dor imensurável em nosso coração, que é a dor da síndrome do coração partido. Pois o nosso relacionamento foi quebrado, a nossa aliança foi quebrada através do adultério, através do nosso cônjuge pedir para sair, para ir embora, dizendo para nós que ele não queria mais ficar nessa relação. E aqui o filho pródigo, nós vemos que ele chega diante do pai e ele pede a sua herança. O seu filho não estava feliz onde ele estava. O seu filho queria a sua parte da herança. Automaticamente o seu filho já estava condenando o seu pai Adão, porque só recebe uma herança quando essa pessoa ela morre. E agora o filho está pedindo ali a parte da sua herança e o pai estava vivo. E assim também acontece com nós. A Bíblia diz para nós que quando o Senhor une 2 pessoas ao casamento, ao matrimônio, ambas são uma só carne, e somente a morte pode os separar. Na verdade, quando o cônjuge ele sai de casa, que ele vai viver um outro relacionamento, que ele vai viver a vida dissolutamente no adultério, ele está trazendo a sentença de morte para a própria vida, porque ele está violando o mandamento de Deus, o mandamento da palavra de Deus. Mas aqui nós vemos que o pai, de maneira nenhuma, o pai impediu que seu filho fosse embora, que seu filho recebesse aquela herança, de maneira nenhuma. O pai assim, repartiu os seus bens, deu a metade dos seus bens ao seu filho, e o seu filho pegou todos aqueles bens e ele foi embora, foi para uma cidade longínqua, foi para uma terra distante.
E a Bíblia nos diz que ali ele viveu uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida longe de Deus, longe da casa do Pai. Mas nós vemos que o pai não desistiu do seu filho. O pai de longe ainda observava. De longe o pai todo dia olhava para ver se o seu filho estava voltando para casa, né? Então, muitas vezes, para nós que fomos abandonados e traídos, né? Porque segundo a psicanálise, o abandono e a traição são algumas das feridas emocionais, né? Que dilaceram a alma, que penetram na nossa carne, que dói muito, que machuca. Então, nós vemos aqui que o pai, ele continuou, né, com a esperança que o seu filho regressasse para a sua casa. Então, assim também é os nossos cônjuges. Eles saíram, né, eles foram embora, eles nos deixaram numa situação muito difícil, muito complicada, né? Aquela sensação do abandono, qual dói muito, dilacera a nossa alma. A traição também é algo que dói muito, machuca demais, causa feridas insuportáveis, emocionais em nós, e chega até mesmo a ferir a nossa carne, né? Então o pai ali, ele mesmo assim, sabendo que o seu filho iria embora, que seu filho iria gastar tudo que ele tinha dado para ele, que ele juntou a vida inteira para ter, né? Mas mesmo assim, o pai deixou que ele fosse viver as experiências do mundo, que ele fosse viver as experiências fora de casa. Então assim também somos nós com os nossos cônjuges, né? É difícil nós deixarmos eles irem, mas nós temos que desapegar, nós temos que deixar que eles vão, que eles vivam as experiências fora de casa, fora do casamento, que eles tenham a experiência de estar lá no pecado, né? Porque lá fora de casa eles vão viver todas as experiências do pecado, eles vão viver, né, as experiências pecaminosas da carne, do pecado, da prostituição, né, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer para eles. E nós aqui, quando ficamos, nós temos que ficar esperançosos, né? Esperançosos, orando por eles, para que Deus tenha misericórdia da alma deles, para que Deus faça com que eles caiam em si, como o filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, quando ele estava lá ainda com o seu dinheiro, com a herança, né? Ele estava vivendo os prazeres da vida da carne, mas de repente, né, o próprio pecado vai cobrar deles tudo aquilo de mal que eles fizeram para o seu cônjuge, que ficou no caso. Então aqui nós vemos que quando ele gasta tudo que ele tinha, que ele possuía, com as coisas desse mundo, com o pecado, aí ele vai passar um momento muito complicado, muito difícil, porque o próprio pecado vai cobrar dele, né, aquilo tudo de mal que ele cometeu, que ele fez. Então a Bíblia nos diz que ele começa a cair em si, né? Ele começa a lembrar, nossa, na casa do pai era tão bom, na casa do pai eu tinha fartura. Então ele começa a passar necessidades, ele começa a passar dificuldades. E assim também vai acontecer com o seu cônjuge, né? Ele vai passar dificuldades. No começo vai ser tudo bom, aquela nova aventura, aquele novo relacionamento, aquele novo amor, aquela nova paixão, tudo para ele vai ser novo, né? Ele vai estar no auge, né, da paixão. Então para ele vai ser tudo bom, mas vai chegar um período, um momento da vida dele que ele vai cair em si, né? Porque o Senhor, o próprio Deus, vai se encarregar, né, de cobrar dele o que ele fez, né? A injustiça que ele cometeu, o pecado que ele cometeu, né? O mandamento que ele violou, né? Traindo você, né? Traindo a sua confiança, né? Traindo o seu cônjuge, o matrimônio. E primeiramente, né, ele está pecando contra Deus e depois contra você, contra o cônjuge, né? Então aqui nós vemos que daí ele começa a cair em si, porque daí veio a dificuldade, veio a falta de dinheiro, veio a fome, né? Veio a enfermidade, veio os problemas. Então agora ele começa a cair em si, que realmente o que ele fez não foi bom.
não foi bom para ele fisicamente e espiritualmente, porque agora ele vai começar a passar os processos devido ao pecado, devido ao abandono e à traição que ele cometeu, primeiramente a Deus e depois a você, que é cônjuge dele, que é a aliança dele, né? Então a Bíblia diz que ele se arrepende e ele diz assim, né? Ele diz assim que ele, né, ia levantar e ia ter com seu pai, né? Ele viu que ele precisava voltar para a casa do pai, porque na casa do pai tem fartura, na casa do pai tem tudo de bom, né? E ali onde ele estava, no ambiente de pecado, ele viu que ele não tinha nada. Ele percebeu que ele estava sozinho. Ele percebeu que ele estava entregue aos prazeres da carne e aos prazeres do mundo, né? Então aí gerou o arrependimento, né, de tudo que ele tinha feito, ele ter pego a sua herança antes do tempo e assim ele foi viver uma vida de pecado. E assim também vai ser com o nosso cônjuge, porque ele vai se arrepender, ele vai ver, ele vai sentir na pele que não valeu a pena, né, abandonar a esposa, abandonar o esposo, abandonar o cônjuge e seguir após o pecado, e viver essa loucura, esse novo amor, essa nova paixão. Ele vai se arrepender, porque Deus vai começar, né, a permitir situações na vida dele, o qual virá o arrependimento. E você que ficou, né, você tem que desprender, você tem que deixar ele ir, você tem que deixar ele viver essa nova experiência. Você deve deixar, desapegar dele e deixar que Deus vai tratar, que Deus, o próprio Deus, vai gerar o arrependimento. Não você se humilhar, não você correr atrás dele, não você ficar, né, como se fosse um trapo humano, pedindo para que ele volte, para que ele venha para casa. Não, deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele viver a experiência, né, para que ele possa voltar arrependido, né? Você deixando ele ir, você vai também poder viver, né? Poder fazer as coisas que você gosta. Você pode estudar, você pode fazer coisas que você não fez quando você estava com seu cônjuge. Agora você vai fazer, vai se exercitar, vai cuidar da sua mente, do seu corpo, né? Do seu emocional, e vai deixar ele. Deixa ele ao longe como pai, né? Você vai estar observando para ver se ele vai voltar, né? Mas não com aquela equitação, não somente pensando 24 horas por dia, né, no seu cônjuge. Não, de maneira nenhuma. Você vai pensar em você e deixar ele ir, deixar ele viver a experiência, para que Deus possa, né, através do sofrimento, gerar o arrependimento no coração dele, e não deixar de orar todos os dias para que o Senhor o alcance, para que o Senhor Deus tenha misericórdia da alma dele e que ele se volte e se arrependa dos seus pecados, para que assim ele possa voltar para casa, que é a aliança que Deus abençoou. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.